É sempre uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, a gente poder compartilhar um pouquinho, a gente poder conversar, trocar uma ideia, a gente poder crescer em conjunto. E a reflexão de hoje é o ano novo, vida nova, a lei do progresso. A gente tem o objetivo de hoje fazer uma reflexão com a ótica, o olhar da doutrina espírita sobre a virada do ano. O que é essa virada do ano e como que a gente pode encaixar isso com o Espiritismo dentro da lei de progresso, que é uma das leis que trabalha na nossa vida, no nosso dia a dia. Todo fim do ano a gente repete essa frase: ano novo, vida nova. Parece que ela já é marcante, ela sempre acontece. Ano novo e vida nova. Em um passo de mágica, alguém teve a capacidade soberana e divina de criar um calendário com data fechada, de 365 dias, às vezes 366. Quando é 366, fica bem mais cansativo, parece. Dividido em 12 meses exatamente. Parece que é o ponto, o limite que a gente aguenta suportar. Não dá para viver mais um mês. Não dá para ter mais alguma coisa nesse ano. Vai chegando dezembro. Esse ano eu descobri com um amigo de trabalho que dezembro é sexta-feira todo dia. E dezembro é recheado assim, né? De confraternização, festa, contemplações, muita comilança, fica difícil ir na academia, fica difícil seguir o regime, fica difícil marcar qualquer compromisso, porque sempre a gente já tem alguma coisa. A gente está recheado de amigo oculto, amigo chocolate, de festas, de confraternizações, algumas que a gente quer ir e outras nem tanto. A gente abraça os inimigos, cumprimenta os amigos, se junta com os familiares, os queridos e os não tão queridos. A gente se farta e comemora, se junta e contempla. Um ano de muita alegria, muita graça, às vezes um ano de tristeza, de perdas, mas são um ano que passou. E esse ano que passou nos traz reflexões, análises, é o momento mais filosófico da nossa vida, é o final do ano. É aquele momento que você quer falar sobre metas, sobre desafios, sobre aquilo que você cumpriu, sobre aquilo que você não chegou nem perto. É aquele momento que a filosofia parece que persevera e entra no nosso meio muito mais longo do que aquilo que a gente teria capacidade nos outros 11 meses. O dezembro nos convida para reflexão, nos convida para festas, nos convida para uma fase muito maior. E parece que num passo de mágica, do dia 31 ao dia 1º, tudo vai mudar. Porque eu vou começar o ano diferente. Quantas promessas nós já fizemos para o janeiro? Não é mesmo? Eu já fiz várias. Meu janeiro vai ser badalado, com tanta promessa que eu fiz. Acho que não vai nem caber dentro só do janeiro, com tudo que eu estou planejando. Vou voltar até para a academia, Paulo. Você vai ver. O janeiro promete, com tanta coisa que a gente imagina que vai ser melhor. E aí, essa frase a gente já conhece, a gente já repete, ela é carregada de promessas, de esperança, mas o que ela significa realmente numa jornada espírita? O ano muda sozinho, mas a vida espiritual não muda. Jesus nos convida para uma vida nova, uma vez por ano. Será? Ou ele nos convida para uma vida nova todos os dias? Possivelmente todos os dias o convite é feito. Às vezes a gente não está encontrando com um carteiro, né? Ele passa, você sai mais cedo, vai mais tarde, sabe? Quando você está na esperança de chegar aquela encomenda do Mercado Livre, do Shopping, você fica ali acompanhando. E aí ela para chegar de manhã, chega de tarde, é para chegar mais tarde, você está em casa só de manhã, você fica ansioso.
E é assim Jesus, a espiritualidade maior, tentando nos entregar o convite da vida nova. E a gente só desencontra, parece, com esse convite. Mas eles não desistem. Esses dias eu vi um vídeo na internet que os entregadores do Mercado Livre estão entregando até de noite, né, para te achar em casa. Então a entrega é desse jeito, que a espiritualidade maior faz. E aí, essa proposta, ela não é mágica. A proposta que o Espiritismo nos convida, que a espiritualidade maior tem para nos trazer, não é esse passo de mágica. Infelizmente, não é virou o ano e pronto, sou homem do bem. Agora eu só amo, só tenho um amor dentro do meu coração, só tenho prosperidade, paz e harmonia. Infelizmente não é assim que acontece. As nossas vicissitudes, as nossas dificuldades ainda vão virar o ano com nós. Então 2026 continuar sendo o ano com o mesmo Paulo Henrique, com o mesmo PH, com o mesmo Paulo filho, marido, patrão, empregado, funcionário, líder, participante da casa espírita, voluntário, doador. E aí? O que eu vou levar para isso? Como que vai ser isso? E aí a gente começa a pensar, o que a gente realmente precisa mudar para viver uma vida nova? Quais são as características necessárias que a gente tem que trabalhar? Essa pergunta nos acompanha, principalmente na virada do ano. Não se trata apenas de trocar de calendário, fazer listas novas. Eu adoro fazer listas. Eu vou no Google Keep, aí tem as tarefinhas, né? E eu vou fazendo o que eu quero para o novo ano, né? Essa semana é a semana que eu avalio o que eu fiz no ano passado. É incrível como às vezes muda o rumo, muda as ideias. Você coloca lá para ler 300 livros, deu conta de ler 2. Você coloca que esse ano você vai ler as 5 obras básicas, leu 2 perguntas do Livro dos Espíritos. Você coloca que esse ano você vai plantar uma árvore, não regou nem a mudinha que já tinha em casa, que vai adotar um cachorro que você tinha em casa e você não está cuidando direito, que vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. E aí a gente começa a avaliar tudo aquilo que fez e o que não fez. Nessa avaliação, muitas vezes, a gente começa a ficar meio reflexivo, assim, será que eu fiz, não fiz? Será que deu certo ou não deu certo? Será que eu fui um filho bom, não fui? Fui um pai bom, uma mãe boa? E muitas vezes a resposta é não, não foi. Poderia ter sido melhor, poderia ter feito mais, poderia ter ganhado mais, poderia ter crescido mais, poderia ter progredido mais. E aquilo começa a dar uma aflição, aquilo começa a dar um desespero, uma perspectiva ruim, porque, vamos combinar, ninguém teve um ano 100% perfeito, ninguém teve um ano 100% perfeito no planejamento. Planejei que ia ser isso tudo e fiz tudo, deu tudo certo. Não é assim. Alguns amigos desencarnam, alguns nascem. Os que nascem a gente tem que ficar esperto também, porque já são espíritos que a gente tem dificuldade lá atrás, que está vindo para nos ajudar com as dificuldades. Então não vai ser fácil, né? Um espírito que vai progredir junto com você, já está difícil, eu imagino com mais um. Então vai nascendo mais gente, vai desencarnando outros, eu vou ganhando novos empregos, perdendo emprego, eu vou ganhando algumas coisas, perdendo outras, e aí o que é que isso gera? O peso das incertezas, medo do futuro. Mas o medo do futuro não é só sobre o que eu fiz, é sobre a política. E ano que vem, como é que vai ser? Lado A ou lado B? Inclusive ano que vem é ano político, né? Ou ano bom, para dar confusão. Lado A ou lado B? Lado C ou lado D? De repente vem o lado Z e muda tudo. Aquilo que eu tenho certeza muda completamente, né? E a política é um cenário bacana, porque quando você acha que tem lado A e lado B, a chapa vem com lado A e lado B junto. Mas os dois não eram inimigos? O que aconteceu? Não, está junto agora. E aí vai acontecer, aquilo vai te dando uma incerteza, um negócio, uma aflição. A economia, gente, ano que vem vai ser o ano da crise. De ano que vem não passa, dá um medo, uma incerteza. Passou o ano, virou, rodou,
Mas antes a gente tem um medo que só. E as guerras? Ano que vem vai ter a Terceira Guerra Mundial, não tem jeito, porque o país tal com o país tal, está uma aflição, está um negócio. Ele mandou tweetou para o outro, mandou uma carta para o outro, mandou um Instagram para o outro, postou uma indireta para o outro, vai dar guerra. Aquilo dá uma incerteza que você fica assim, e aí? Esse ano eu escutei que o Brasil, se entrar em guerra, começa às 6 horas da manhã, meio-dia já acabou. A gente já está fazendo um churrasquinho porque já terminou a guerra. Não demora muito tempo. É meio turno de serviço, já termina, já encerra. Né? Não vai muito longe. Parece que o Brasil não tem essa preocupação com a guerra. Né? A gente fica vendo a guerra lá fora, fica naquela coisa, né? Só vai comendo nossa pipoca e assistindo a guerra. Porque são incertezas que cercam a gente. E as doenças? Depois do Covid, já apareceu 38 vídeos no meu YouTube que o próximo vírus que está vindo agora é bombástico, é 10 vezes pior do que o coronavírus. 84 vezes pior. Eu fico pensando, como é que essa pessoa calculou que ele é 84 vezes pior que o último que passou? Como é que foi feita essa conta? Aí vem o vírus, passa o vírus, ninguém nem vê o vírus que veio e passou. Veio, passou o vírus, foi embora, acabou o vírus, ninguém nem viu. Mas que vírus? Não, passou ali, levou 5 pessoas. E aí essas incertezas que vão passando ao redor da gente, elas giram também na família, né? Ano que vem eu vou ter filho, não vou estar casado, vou estar solteiro. O que está solteiro está doido para casar, o que está casado está doido para ficar solteiro. O que não tem filho está doido para ter filho, o que tem filho já fala, meu Deus, por que eu arrumei esse menino? As incertezas familiares também acontecem, né? E aí, esse peso das incertezas nos gera aflição. Porque como é que vai ser? O que eu vou fazer ano que vem? Terminei o ensino médio, né? Eu vou olhando para as carinhas e vou lembrando dos exemplos. Terminei o ensino médio, ano que vem, como é que vai ser? O ano mais difícil para mim foi quando eu terminei o ensino médio, né? Eu descobri que eu estava desempregado e não era mais estudante. Falei, e agora? Agora eu tenho que passar em alguma coisa para continuar sendo alguma coisa, né? Aí você arruma um emprego e uma faculdade, aí que dá um desespero danado. Então vai te dando tanta incerteza do dia de amanhã, que aquilo vai te dando uma sensação ruim, preocupante, preocupado. O que eu vou fazer da minha vida nesse próximo ano? E essa incerteza, os amigos espirituais que ainda estão um pouquinho atrasados, aproveitam disso, né? Você fica assim, será que vai dar certo? O amiguinho espiritual está aqui do lado. Vai não, viu? Ano que vem, você não dá um passo, tá? Pode preparar que o trem vai ser ruim. Esse exemplo é meu mesmo, tá, gente? É os amigos espirituais que eu estou escutando lá de casa mesmo. Você acorda mais cedo que ele veio, vai ser difícil. Tem gente que já tem uma posse financeira tão grande, se o mundo acabar ou não acabar, não faz diferença nenhuma, mas está numa aflição tão grande. Está preocupado com o dia. Se ele parar de trabalhar hoje, não passa fome nas próximas 5 gerações. É exemplo real do amigo que eu encontrei esses dias. Uma aflição financeira. Falei, gente, que preocupação é essa? E aí a gente se mergulha nisso, cada um com seus desafios, cada um com seus problemas. E aí, o que a gente tem que trazer? Um olhar espírita para isso tudo. O olhar espírita nos convida que mais importante do que nos espera fora, é quem a gente é dentro. Mais importante do que todas essas aflições lá fora, é quem nós somos aqui dentro. Como que eu estou aqui dentro? O mundo exterior, ele é reflexo do nosso mundo interior. E a verdadeira mudança começa dentro de nós mesmos. Kardec já nos fala que nós somos arquitetos do nosso próprio destino. E é difícil. Hoje a gente estava conversando lá em casa, na mesa, meu pai, minha mãe, minha esposa, e a gente falando como que é difícil os desafios, como que são desafiadores, como que são convidativos para que a gente tenta dar um próximo passo. E parece que a gente dá um passinho e volta 2 para trás, né? É 1 para frente, 2 para trás, 3 para frente, mais 2 para trás. Cada andada para frente é um pouquinho para trás de novo. Por que o negócio não engata, né? Não vai direto, não? Nem que seja no neutro e vai descendo ribanceira abaixo, né? Mas não é assim.
A vontade até que seja. Mas se a gente começa a olhar para dentro de nós, vocês já conversaram às vezes com duas pessoas, você encontra uma pessoa de manhã, e aí, como é que estão as coisas? Como é que está o mercado? Agora mesmo que é o Natal, é ótimo. Como é que foi o Natal? A pessoa tem um comércio, aí a pessoa te fala assim, foi horroroso. Parece que a cidade morreu, não tem mais comércio. Nossa cidade virou um deserto, está tudo fechado, o mundo acabou, eu vou quebrar, socorro. Aí passa mais tarde, você encontra outro. E aí, como é que foi o Natal? Foi uma maravilha, graças a Deus. Eu vendi tanto que eu paguei uma dívida que eu estava para trás, consegui acertar, equilibrar tudo, consegui... Foi ótimo, eu nunca tive um Natal tão bom na minha vida. O comércio foi... Como é que é possível? Duas histórias no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma rua, né? Nossa cidade é muito grande, só tem uma rua com comércio, né? Se passar muito rápido, você passa sem nem ver o comércio. Está ali todo mundo juntinho, é bom que está todo juntinho do lado do outro, né? A pessoa é vizinha, porta a porta. Então isso começa de dentro. Se eu já for falando que vai dar tudo errado, nossa, vai mesmo. Não tem jeito, né? Porque a espiritualidade que eu já traí para isso aí é toda negativa, como é que vai vir um espírito positivo? Como é que vai vir um espírito de luz para essa festa tenebrosa que eu estou fazendo? Então, o nosso processo nos convida para a lei do progresso. E aí, o que é a lei do progresso? O espírito foi criado simples e ignorante. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. A gente não estaciona. Todo dia nós estamos progredindo. Por mais que pareça que não estamos. Por mais que pareça que a gente está dando um passo para frente, dois para trás. 3 para frente, 2 para trás. A gente sempre está indo um pouquinho. Às vezes dá uma vontade de impulso de novo. A gente não faz um processo retrógrafo. A gente não regride. Eu estou na primeira série, passo para a segunda série, passo para a terceira série, não, que agora é ano, né? Eu estou no primeiro ano, passo no segundo ano, vou para o terceiro ano, vou para o quarto ano. Do quarto ano, tem como eu voltar para o terceiro ano? Já viu? Você está no quarto ano, aluno ruim, vai voltar para o terceiro ano. Não. Você toma no máximo uma bomba, né? Mas você continua ali. É isso que acontece com a gente. Nós não vamos voltar para o ano anterior. Às vezes nós vamos ficar ali repetindo o ano. Mas a gente não volta. E a lei do progresso, ela nos mostra que a caminhada sempre é para frente. Progredir não é uma opção, é nosso destino. A progressão faz parte do nosso destino. Todo mundo vai progredir e todo mundo está progredindo. Às vezes dá uma desligada no carro, acaba a gasolina, né? Fura um pneu, às vezes fura até 2, às vezes tem que trocar o pneu, dá uma paradinha, estacionadinha, mas é rápido. Trocou o pneu, abasteceu, vai de novo. Continua indo para frente. Então, a escolha é como que nós vamos progredir. A gente pode resistir ou cooperar, sofrer ou compreender. O caminho é inevitável, mas o modo de percorrê-lo está em nossas mãos. Tem uma teoria que fala que é 90-10. Todo fato que acontece com nós, o fato é 10%. 90% é como eu decido que eu vou encarar isso. Hoje, por exemplo, eu fui entrar na garagem e, sem querer, eu dei uma lambidinha no portão. Aquela lambidinha assim com o carro, sabe? Coisa pouca. Carro novinho, 0 km, deu uma arranhadinha nele. Esse é 10% do fato. 90%. Eu podia ficar triste, eu podia chorar, falar, meu Deus, e agora? Desesperar, acabar. Eu tinha uma palestra para dar, meu Deus, a palestra, como é que eu vou dar essa palestra? Depois que eu fiz isso com o carro, e aquela coisa toda, e desespero, e choro, e... Você pode arrumar tudo. Isso é tudo. Ou você pode olhar para o carro e falar, a vida que serve. Eu já pensei, na hora que bater mais um pouco para trás, eu arrumo o resto. Como que a gente está encarando os problemas que a gente enfrenta na vida? Tem gente que bate o carro e entra em desespero no meio da rua, tem gente que bate o carro e fala, eu vou acionar meu seguro, viu? Ele vai cobrir os 2 carros e tal, vamos embora, cada um vai para o seu lado, depois resolve com o seguro lá como é que vai fazer. Mas tem gente que por causa de uma agulhinha entra em desespero, né? E aí
é os 90-10. 10% é o fato, 90% é como que eu vou encarar isso. Então esse caminho, ele é inevitável, mas o modo como eu vou percorrê-lo está nas minhas mãos. Essas questões sobre a lei do progresso está na questão 776 a 785. Fala sobre o progresso, sobre continuar, sobre evoluir, fala sobre andar para frente, fala que nada está parado. E aí, quando a gente entende que nada está parado, o espírito não estaciona, o espírito caminha. Mesmo quando a gente acha que a gente está parado, nós estamos em movimento. Quando o carro para porque furou o pneu, você está parado? Pergunta difícil, né? Colocar no Enem? Não. Porque você desce do carro, você vai ver o step. Normalmente o step está vazio, né? Para piorar a situação. Você pega o telefone, você liga para um amigo. Você está em movimento. Não tão rápido a 100 por hora igual o carro estava. Às vezes você está devagarzinho. Você quer ver quando é meio-dia. Esses dias meu carro furou o pneu no meio de uma curva. Era mais ou menos assim, 12:30. O sol batia. Se jogasse um ovo no asfalto, ele fritava ali em questão de 1 segundo. Porque o trem estava até... E eu fui trocar aquele carro, eu nunca fiz... Eu emagreci uns 5 quilos trocando aquele pneu. Porque eu dava um giro na roda e voltava, escutava um barulho do carro vindo, eu ia para o meio do mato, porque o carro estava no meiozinho da curva. E ele estava de um jeito que não tinha jeito de tirar ele. Metade do acostamento, aquele acostamento mal feito. Uma carreta 9 eixos, eu nunca corri tanto. Porque eu fiz a conta que se aquela carreta batesse o tamanho dela, ela arrastava meio mundo de cerca lá. Aquilo já estava lá no meio do passo. Passava a carreta e voltava de novo para terminar de... Foi demorado essa troca de pneu. E aí eu fiquei pensando na lei do progresso. Falei, não para, né? Mas quase para, né? Que sofrimento. Eu estava em mais movimento do que quando eu estava dirigindo a 100 por hora. Então, às vezes, a parada é só para reflexão, para análise, para pegar impulso, para entender, para rever, para fazer uma nova estratégia. E aí a gente precisa entender isso. Porque não existe ponto morto na jornada evolutiva. A gente sempre está numa caminhada. E aí a gente tem 2 caminhos e um destino. A gente pode aprender pelo amor. Na escola, quando você está lá na 5ª série, 5º ano, você tem uma prova, você tem um trabalho. Aí a mãe fala assim, meu filho estuda para a prova. Meu filho, você já fez o dever de casa? Eu nunca fazia, nunca estudava, deixava para estudar no último dia. E como eu sou um gênio, nunca aprendia nada, nunca deu certo essa estratégia minha. E aí o que acontecia? Não ia pelo amor, porque pelo amor era mais fácil, né? Se eu pegasse com tempo, fazer esse exercício, o dever de casa. Mas gente, a concorrência é muito difícil, né? Dever de casa ou ir para a rua brincar com os amiguinhos. Ir para a rua brincar com os amiguinhos. Claro que eu falava com minha mãe que eu já tinha feito o dever de casa. Já fez o dever de casa? Claro que já, mãe. Posso ir brincar na rua? Pode. Semana que vem um bilhetinho. Seu filho não fez os deveres de casa. Mãe, não sei o que aconteceu. O cachorro comeu o dever de casa, nem cachorro a gente tinha. E aí você vai criando dificuldades e dores da sua vida. E aí, às vezes, pelo amor, que é mais fácil, a gente não quer. A gente quer pela dor. A dor é como? Dava dezembro, vinha as férias. Minha irmã, que era inteligente, estudava que só. Às vezes inteligente é uma palavra pesada, né? Era dedicada, porque ele estudava que era uma beleza. Não tinha nada para fazer, ela estava estudando. Eu não tinha nada para fazer, eu estava brincando. E ela estudando, dedicada. Dava dezembro, meus tios passavam e levavam ela junto para viajar, para a praia, para a fazenda. E eu ficava onde? Na recuperação. Não é pelo amor, é pela dor. Recuperação tem 6 pessoas na sala, né? Normalmente os 6, inclusive, são seus 6 melhores amigos, né?
Não sei por que sempre a gente estava junto. Na mesma vibração, na mesma sintonia, né? Esse trem de sintonia é engraçado. E aquilo era uma dificuldade, não tinha ninguém nem para colar, porque o que estava junto comigo era pior do que eu, não dava nem para colar. E a dificuldade era grande. E aí esses desafios vão nos chamando para repetição por causa da dor. E aí, como que a gente começa a perceber isso? Um sinal claro do progresso é quando a gente identifica o erro. Hoje, na nossa conversa no almoço, a gente falou assim: mas para a gente estar numa situação tão difícil igual a gente vive, será que a gente era quem? Quem estava pregando Jesus na cruz? Quem estava jogando a flecha? Quem estava batendo? Os guardas de Roma? Os fariseus? Os samaritanos? Quem que a gente era nessa confusão toda? Ou a gente era todo mundo mesmo? Quem que a gente era no passado? Para a gente estar passando por tanto desafio hoje. Mas hoje, quando aparece um escândalo de corrupção, não tem lado A nem lado B, né? Todo mundo começa a perceber que o escândalo é de corrupção. Quando aparece um roubo, quando aparece um assassinato, um crime, a gente identifica já, né? Poxa, não foi legal. Ou quando alguém sofre um acidente, quando alguém sofre um abuso, a gente já identifica. E esse é um sinal claro do progresso. Quando a gente já começa a ter percepção do que não é bom e do que é bom, já nos mostra que nós estamos evoluindo. Porque antes, passava um aqui e falava assim: ó, nós estamos aqui em 25 pessoas, vamos juntar nós e aproveitar que amanhã está meio parado, a gente vai ali no Banco do Brasil e faz um roubo, um assalto? Eu tenho um carro, fulano já tem uma arma, ou aquele ali é mais forte, fica na frente, aquele ali é bom de dirigir. A gente olhava, nós estávamos tudo na mesma vibração, bora, vamos junto. Hoje, se alguém nos faz essa proposta para um assalto, acho que ninguém vai, né? Depende do plano, né? Se tiver bem, brincadeira. Como que é isso, né? A gente até ri, né? O jeito como é doido, entrou aqui na cidade, assaltou, foi pego ali na frente, não chegou nem em casa, a polícia já pegou. Então a gente já tem percepção. Olha como é que nós já estamos evoluídos. E é só isso mesmo, viu? Não precisa já querer essa evolução toda, querer ser um anjo da guarda. Não, a evolução nossa hoje já é ter percepção. Ter percepção já é muito, gente. Alguém te chamar por uma proposta de corrupção e você não aceitar, já é muito. Já é muito, já mostra que você não quer mais aquilo. Mas ainda tem, ainda está aqui no meio da gente. Mas o processo de regeneração é exatamente esse. Esse progresso sem direção é apenas movimento. Então a gente pode estar ocupado, pode estar agitado, mas a gente sempre está em constante atividade. E aí o que a gente precisa pensar? A gente não pode estar só caminhando. A gente não pode estar só tocando o barco. A gente precisa entender qual que é a direção que a gente está levando. Porque a lei do progresso nos fala que não é só sobre caminhar, é para onde que nós estamos indo. É sobre essa consciência, esse pensamento, essa ideia. Tem um livrinho que chama, um filme, um livro, Alice no País das Maravilhas. E aí ele fala assim: para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. O gato responde, na hora que ela pergunta assim: para onde que esses caminhos levam? Ele fala: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho desses dois aqui serve. E às vezes é isso. A gente vai pegando qualquer caminho, porque a gente não sabe para onde quer ir, vai servindo. Essa é uma verdade profunda. É uma frase simples, mas ela traz uma verdade profunda. Sem clareza no propósito nosso, a gente vaga, a gente fica vagando. Toda escolha parece equivalente. Todo dia se dissolve em rotina sem sentido. Esses dias eu vi uma historinha, que é do cara que está pescando. Chega o outro e fala assim: por que você não põe uma banquinha aqui, esses peixes que você está pegando, pra você começar a vender? O cara parou num carrão, uma caminhonetona grandona, e vendo aquele cara, ele meio engravatado, aquele cara simples, na beirada do rio, pegando um monte de peixe, já teve uma ideia empreendedora. Aí ele falou: mas para quê?
que eu vou fazer isso? Para você vender, ganhar mais dinheiro. Mas para quê? Para você construir um comércio maior, pôr aqui na rodovia, começar a pescar daqui, mandar para lá e vender mais peixe. Mas para quê? Para você aumentar, expandir. Mas para que eu vou fazer isso? Para você comprar um carro bom, uma casa boa. Mas para quê? Para você dar uma estrutura financeira boa para sua família, para você poder ter mais posse. Mas para quê? Para isso você comprar um sítio, ter um lago assim no sítio, ter uma vida boa. Mas para quê? Para você poder vir aqui no meio da semana, poder ir para o sítio, pescar a hora que você quisesse. Ele olhou para o moço, olhou para a vara, olhou para o corno e falou: mas não é isso que eu já estou fazendo agora? Às vezes a gente cai numa rotina tão grande, tão grande, tão grande, para alcançar onde que a gente já está. A gente deve ter ambição, querer crescer, querer evoluir, mas até que ponto? Para quê? Qual o propósito? Se todo dia dissolve só em uma rotina, sem propósito, sem significado, não tem porquê, não tem para quê. Ontem eu vi um vídeo de um médico que inventou uma cirurgia que fez sei lá o que, múltiplos órgãos junto e tal, e coisa toda e tal. Já viu esse vídeo, né? O médico, 9 anos depois, está realizando o propósito de vida dele. Virou padeiro. Às vezes minha vontade é só de fazer um pãozinho fresco todo dia. Mas vou lá fazer medicina porque dá dinheiro, porque é isso, porque tem status, porque tem aquela coisa toda e tal, e tal, e tal. Para quê? Não, vou abrir uma empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Mas para quê? Qual que é o propósito que está por trás disso? Não, porque eu quero gerar emprego, porque eu quero fazer mais, porque eu quero ter um trabalho social em volta. Opa, beleza. Mas cuidado para não virar uma rotina sem sentido. E a gente cai muito nisso, em rotinas sem sentidos. E às vezes até no básico. Não, eu trabalho ali no escritório, saio todo dia, eu vou lá, mexo, tal, eu chego lá 8 horas, tenho 2 horas de almoço, 6 horas eu saio e não procuro comer nada. Pronto, aí você chega em casa e faz o quê? Como e durmo, né? Entendi. Uma rotina sem sentido. Tanto no mínimo quanto no máximo. E a pergunta no ano novo é: para onde você quer ir em 2026? Qual que é o progresso que você quer levar? Quem você quer ser? Quais são as metas, as conquistas materiais, espirituais? Qual que é a direção espiritual, os valores? Quem que você quer ser? Qual que é a essência? Você quer ter ou quer fazer? Quais virtudes você quer cultivar? Quais defeitos você precisa largar? Faz uma lista de 10 defeitos que você tem e faz uma lista de 10 virtudes que você quer ter. Coloca as duas listas, coloca como objetivo para 2026 trabalhar esses defeitos, essas vicissitudes e trabalhar novas virtudes, porque o nosso grande objetivo é ser o homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Kardec faz um capítulo inteiro para falar sobre o homem de bem. O homem de bem, ele não é perfeito, mas ele é íntegro, ele é bondoso, ele é justo, ele busca fazer o bem não por obrigação, mas por compreensão. Na teoria é fácil demais, na prática é difícil ser um homem de bem, porque nos convida o tempo todo para fazer o melhor. E aí, quando a gente pensa em ser um homem de bem, a gente tem a meta do progresso. A perfeição moral é a meta do progresso. A lei do progresso, ela tem a base da perfeição moral. Não se trata apenas de acumular conhecimento, acumular habilidades intelectuais, porque a gente tem a evolução moral e a gente tem a evolução intelectual. 2 aspectos, moral e intelectual. Qual que é mais fácil da gente ter? Intelectual. Aprender inglês é fácil? Não. Mas se você fazer um cursinho, uns 10 anos de cursinho, vai todo dia, lê todo dia, estuda todo dia, não aprende? Tem uns mais inteligentes com 1 ano, 2 anos já pega, né?
Eu vou aprender sobre empreendedorismo. Você faz uma faculdade de 5 anos de administração e aprende. Vou aprender sobre contabilidade. Aí você faz a faculdade de odontologia, você faz a faculdade de medicina. Medicina é um pouquinho mais do tempo, né? É mais difícil. Aí você vai lá e aprende. Não aprende. Então, o desenvolvimento intelectual é mais fácil. Precisa de dedicação, né? Mas e o desenvolvimento moral? Eu vim 5 anos aqui na casa espírita e pronto, agora eu sou um homem de bem. Eu fui 5 anos lá na igreja católica, fui todo domingo na missa, pronto. Fui no culto todo domingo lá na igreja evangélica e agora eu sou um homem de bem. Deu certo? Cumpriu? É uma faculdade? Você fez lá, foi lá, escutou a passagem, escutou as parábolas de Jesus e pronto, funcionou? Se tiver funcionado para vocês me contam como é que funciona, porque lá em casa não está dando certo. Não está funcionando assim. Eu gosto de vir na casa espírita todo dia. Por quê? Mas não estou vindo não, mas eu gosto de vir. Mas eu gosto de vir todo dia. Mas por quê? É para resetar, né, a vontade, que a gente sai daqui numa vontade de mudar, né? Uma vontade de ser Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, abrir um grupo, um asilo, uma casa de bem, um orfanato, dá vontade de construir um negócio, doar o dinheiro inteiro, fazer um... Mas na esquina você já encontra um barbeiro, é incrível. Em casa você já encontra o marido, a mulher, o namorado, o filho, o menino. A senhora fala, não é possível, Senhor Jesus Cristo. Eu estou na glória, me ajuda. Eu não tenho filho ainda, mas meu primo, que é bem próximo de mim, tem um menino, né? Aí você vê que a menininha correndo para um lado e para o outro, você fala, meu Deus do céu. Esse dia eu estava pensando, como é que faz para ter 3, 4? Tem uns que tem 3, né? Tem um que tem 3. Como é que faz para ter 3 meninos em casa? Você vem no centro espírita, mas você chega lá, você já vê que os 3 meninos correm para um lado e para o outro, né? Esses dias eu vi um videozinho, um memezinho no Instagram, falava disso. O cara sai da reunião, da palestra espírita, na hora que chega em casa, tá menino, cachorro, mulher, um atrás correndo do outro. Já passou a glória toda, né? Já entra em outra vibração. Então o progresso moral, ele é muito mais desafiador. Não tem uma faculdade. Olha, nós lançamos aqui o curso espírita. Em 5 anos você entra, faz aqui 5 apostilas, uma apostila por ano. É uma maravilha, você sai formado em moral máxima. Está emitindo aqui certificado? Né? Na casa espírita não tem, né? Não é possível. Será que nenhuma igreja católica, evangélica, ninguém, nada, umbanda, candomblé, ninguém, gente. O budismo é mais zen, né? Às vezes ninguém está tendo um certificado de moralidade. É na raça mesmo. É o desafio atrás de desafio. E aí a conquista nossa é essa. Porque o progresso intelectual, ele vem com mais facilidade. Agora o espiritual e a moralidade, ele demora mais. A evolução moral, ela exige gerações, vidas, esforço contínuo, dia após dia. A Kardec é maravilhoso, né? Kardec coloca um capítulo assim, sedes perfeitos. Só isso, a mensagem é essa, sedes perfeitos. Para a gente conseguir isso tudo, ser um homem de bem, é só ser perfeito. Olha como é que é interessante, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo só sobre isso, ser perfeito. E aí o que é legal? Olha só como é que é bacana, ser perfeito. Alguém que é perfeito? Não? Ninguém? Um lá atrás levantou a mão? Não, foi o sucessor dele que levantou a mão. Ninguém é perfeito. Mas olha só que legal, eu cobro perfeição da minha mãe, eu cobro perfeição do meu pai, eu cobro perfeição do meu funcionário, do meu colaborador, eu cobro perfeição do meu patrão, eu cobro perfeição da minha esposa, eu cobro perfeição do meu marido, eu exijo perfeição do meu filho com 3 anos de idade, eu exijo perfeição do meu filho com 18 anos de idade, eu exijo perfeição de todo mundo que está ao meu redor, daquele que trabalha para mim, daquele que trabalha comigo, daquele que serve, daquele que está ali, daquele que está de cá, de colar, eu exijo perfeição. Esses dias eu tive um amigo que é um eletricista. Ele fez um servicinho para mim e deixou uma tomadinha que estava invertida, né? Falei assim, não é possível, ficou essa tomada invertida. Ele falou assim, tem que ficar um detalhezinho, né? Ele está aqui ali hoje, presente ali no fundo.
Falei, tem que ficar um detalhezinho, né, PH? E foi embora e deixou o detalhezinho lá, vocês acreditam ainda? Ele falou, da próxima vez a gente arruma isso. Nem arrumou, porque eu mudei do lugar que estava, né? A empresa já mudou de lugar, fica para o próximo arrumar. E aí é engraçado que ele falou isso comigo já tem muito tempo. E sempre quando fica um errinho, um negócio assim, eu falo, tem que ficar um detalhezinho, né? Por quê? Porque assim, não vai sair tudo perfeito. A gente quer ser desperfeito. Mas a gente ainda não está pronto para ser perfeito. O ser desperfeito é só instrução. Para ser perfeito é assim, assim, assim. Uma vez um carro meu quebrou. Eu estava no interior do interior de Minas Gerais, sabe? O interior do interior de Minas Gerais tem 850 municípios. Então vocês imaginam, eles colocam uma curva-tela com 300 pessoas e viram a cidade. Eu estava numa cidade dessa. Se 2 viajam, já acaba a cidade, mas não tem muita gente. E aí minha porta quebrou do carro, ela não fechava, ela ficava aberta, ela abria. Fazia uma curva, ela abria, freava, ela abria, toda hora ela abria. Um carrinho velho, né, estava começando a vida. Aí eu parei na mecânica, eu estava na estrada de terra, parei na mecânica que estava lá, e a mecânica era o máximo, mecânica, elétrica, hidráulica, alinhamento, balanceamento, posto de gasolina, borracharia, conserto ar-condicionado também. Tinha tudo naquele cara, né? O cara sabia fazer de tudo. Para ele, eu falei, você sabe consertar porta de carro? Ele falou assim, é minha especialidade. Eu tinha um polinho, ele desmontou minha porta do carro todo. Saiu, eu contei, deu 382 parafusos que saiu lá de dentro. E ele ia colocando aquilo muito organizado para poder montar de novo, assim, ó, tudo dentro da sacola, assim, sabe? E aí ele montou tudo de volta. Achei o problema. Montou tudo de volta. Na hora que ele terminou de montar, sobrou uns 3 parafusos. Falei, uai, e esses parafusos? Ele falou, oxe, esses daí não precisa não. Toda vez, você lembra, né, pai, do carro meu? Toda vez que eu fazia uma curva, meu carro travava e destravava as 4 portas. Crec. Era automático. Aí eu ficava lembrando, os parafusos. E às vezes, na vida, a gente deixa uns parafusos para trás que fazem uma diferença. Às vezes, essa perfeição que a gente está buscando vai ficar aí, nesses parafusos. A gente tira e não consegue pôr de novo. A gente desmonta e deixa para lá. E aí esses parafusos fazem uma falta lá na frente. Mas lá na frente a gente arruma um lugarzinho para encaixar de novo. A gente acha uma oportunidade nova. E aí, ser desperfeitos não é uma cobrança, é um convite. E mostra o caminho para a gente. Ele aponta o horizonte. Jesus não cobra da gente perfeição. Não tem uma hora que Jesus fala assim, todo mundo tem que ser perfeito. Ele nos convida de uma maneira muito amorosa, muito convidativa, calentosa, para fazer parte disso tudo. E aí, a direção é aquilo que Deus nos mostra. E às vezes está lá na placa do caminhão que você está andando atrás assim, Jesus te ama, tenha fé, tenha calma, tenha esperança. Está lá no rabicho de um caminhão, a mensagem que você precisa. É Deus nos mostrando a direção do caminho que a gente quer andar. Não importa a velocidade do progresso intelectual ou do progresso moral. São 2 velocidades diferentes, como a gente falou. O progresso intelectual às vezes vai até mais rápido. O progresso moral ele precisa de esforço, reforma íntima, precisa de ideias. E o combustível para isso tudo é a transformação. A vontade, a força de vontade é a chave disso tudo. A força de vontade é a disciplina que sustenta a lei do progresso. Todo dia eu tenho que ter... Eu errei. Ok. Eu prometi que hoje eu não ia brigar com meu filho. Eu prometi que hoje eu não ia brigar com meu patrão, com minha mãe, com meu irmão, com o primo, com o vizinho, com o amigo, com o cunhado. Briguei. E agora? Força de vontade. Amanhã eu vou tentar de novo. Deu errado. Mais um pouquinho. Tento 1 hora, depois 2 horas, depois 3 horas.
depois não teve jeito, brigou, depois tenta de novo. Desejar não basta, eu preciso ter disciplina, vontade constante. Essa é a chave. Mas beleza, eu sou imperfeito. E aí? As imperfeições não são fracassos, é material de obra. Cada imperfeição, ela é um instrumento pedagógico que nos leva às vezes para o caminho da dor, mas ela ajuda a gente a esculpir a nós mesmos. Então, o progresso que nos convida para essa força de vontade é através das dores, das imperfeições, dos desafios, que nos mostra os melhores caminhos para a gente seguir, superando aquilo que a gente já passou e aquilo que a gente quer seguir. E para a gente concluir nossa reflexão da noite, o ano novo passa, mas o progresso fica. A lei do progresso, ela é nosso destino. O nosso destino é sermos homens de bem, é ser desperfeitos, como Jesus nos convida. A perfeição em modo de construção e não em modo de cobrança. Homens de bem em construção. É isso que nós somos. Quando perguntar quem é você, eu sou um homem de bem em construção. Mas que tanto você já construiu? Não estou comprando lote ainda. Comprar o lote já é um grande passo. Estou construindo a base, maravilha. Já estou pondo a ferragem, ótimo. A construção é essa mesmo, ela é devagarzinho. Então nós somos homens de bem em construção. Talvez a vida não fique nova amanhã, depois de amanhã, com a virada do ano. Mas se você avançar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, a lei do progresso já cumpriu o nosso papel, o seu papel. A doutrina espírita é muito consoladora a nos mostrar que a vida não começa aqui e termina aqui. Que nós temos uma bagagem anterior e que nós ainda temos planejamentos para outros momentos reencarnatórios. E o convite que fica para nós, ano novo, vida nova. Que a lei do progresso faça parte de nós, que possamos ser e aceitar o convite vivo de Jesus para o progresso moral, que possamos aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, com muita paz, amor e esperança de dias melhores. Assim seja.